Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 24 de maio de 2016, estudo de o livro Obreiros da Vida Eterna. Então vamos lá então. Dirigindo ao subalterno, um dos 17, que receberam atribuições de subchefia, indagou Zenóbia de forma muito serena. Ananias, temos o material de serviço devidamente arregimentado? Não devemos esquecer, principalmente, as faixas de socorro, as redes de defesa e os lança-choques? Tudo pronto. Respondeu satisfeito o colaborador. Voltou-se em seguida para o nosso orientador e disse, bem-humorado: Irmão Jerônimo, convirá desse modo iniciar a marcha. E, detendo-se ao nosso lado, acrescentou: De antemão, rogo desculpas a todos se lhes tomar tempo para atendermos ao desventurado irmão a que me referi, satisfazendo a interesse que me é particular. A clarividência de Luciana e a oração de todos os amigos, porém, constituirão fatores decisivos em benefício da renovação dele, a fim de que aceite as providências redentoras do futuro. É serviço que prestarão a mim própria, pelo qual serei devedora reconhecida. Ligeiro véu de melancolia inexplicável toldou-lhe repentinamente o olhar, mas, cobrando ânimo novo, considerou. Além disso, o padre Hipólito endereçará pelos cristãos aos infelizes que choram na zona abismal. O fogo purificador passará amanhã e poderemos ministrar-lhes aviso edificante. É um fogo purificador. Para quem está lá, dá a impressão de um fogo, não é o nosso fogo material. Então, lembra que tudo que o nosso querido irmão André retrata é para que sirva de uma o quê? Referência, uma comparação, uma analogia. Não há um vocabulário, isso é como se fosse, então é um fogo. Para o espírito, que o objetivo realmente é contê-lo, para que ele não venha agredi-los, é fogo, aquela aparência de fogo. Mas ele não tem por que queimar, não vai carbonizar. Então, só lembra que é o mundo espiritual, tá? Mas ele vai sentir a impressão de. Então, normalmente a pessoa faz o quê? Se retrai. Entendemos? O ex-sacerdote comentou confortado. A cooperação será para nós um prazer. Dirigindo-se então a grande número de companheiros e subordinados de serviço, a irmã Zenóbia consolidou a atenção de todos para o desempenho do mapa de trabalhos que havia planejado para tão significativa noite. A casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneres no dia imediato, pela manhã. Alguns servidores seguiriam para a crosta, prestando apoio à expedição Fabrino, em alguns casos difíceis de reencarnação compulsória. Compulsória é o quê? Obrigada. Vai mesmo. Certos departamentos abrisseriam a visitação dos encarnados parcialmente libertos da crosta em momento de sono físico para receberem benefícios magnéticos de conformidade com as solicitações autorizadas. Determinadas dependências seriam preparadas devidamente para a eventual recepção de missionários do bem procedentes das esferas elevadas. Organizar-se-iam leitos para alguns desencarnados prestes a serem trazidos, segundo notificação anteriormente recebida. 2 enfermeiras orientadoras de colônias espirituais para regeneração trariam 20 crianças recém-libertas dos laços carnais, no sentido de se avistarem com as mães que viriam da crosta. Olha, gente, que fofo.
Vocês estão entendendo? Ele disse que nesse momento terão, olha só, olha quantos trabalhos estão sendo realizados. Vamos pontuar um a um. A casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneres do dia imediato, iguais, pela manhã. Alguns servidores seguiriam para a crosta, prestando apoio à expedição Fabrino. Qual é essa expedição? O que ela vai fazer? Em alguns casos difíceis de reencarnação, o quê? Compulsão. Então, o primeiro caso é um grupo que vai para auxiliar essas reencarnações que serão o quê? Compulsórias. Você vai encarnar. Primeiro trabalho. Vamos ver o segundo. O segundo grupo vai estar o quê? Preparado para receber a visita dos encarnados, que vão estar parcialmente libertos do corpo no momento do sono. Exatamente, sono físico. De parcialmente liberto da crosta em momento de sono físico. Qual é o objetivo? Eles vão receber benefícios magnéticos, passezinho mesmo, de conformidade com as solicitações que foram previamente enviadas para os trabalhadores. Olha, a Cláudia será trazida hoje aqui no Instituto e ela deverá receber um auxílio magnético na área tal e tal e tal. Oba! São levados. Então, esse é o segundo trabalho. Tá? E no momento de emancipação, tá? Desdobrar parece um ato muito consciente. O emancipado não é o momento do sono. A criatura vai voltar para o corpo e não vai lembrar de nada. Normalmente, esse processo de emancipação, a gente volta ao corpo e não lembra de nada. Às vezes tem uma leve sensação, uma impressão, mas a gente não tem uma noção nítida do que aconteceu. Para receberem benefícios magnéticos de conformidade com as solicitações autorizadas. Determinadas dependências seriam preparadas. Esse aqui é o segundo ou o terceiro caso? Terceiro. Determinadas dependências seriam preparadas devidamente para a eventual recepção agora de missionários do bem. Então, o primeiro é um grupo que vai acompanhar aquelas reencarnações que são o quê? Obrigatórias. O segundo é o quê? Vai visitar os encarnados. Desencarnados. O terceiro agora é o quê? Missionários do bem, que vão vir fazer o quê? Procedentes de esferas mais elevadas, né? Organizar-se-iam leitos, já é o quarto agora. Eles dizem assim: vamos preparar as dependências devidamente para a eventual recepção de missionários do bem que estão vindo das esferas elevadas. Quarto, organizar-se-iam leitos para alguns desencarnados prestes a serem trazidos. Já estão desencarnados, mas estão sendo recolhidos para o hospital. Prestes a serem recolhidos. Eles desencarnaram naquele momento? Não sabemos. Já são desencarnados. Prestar muita atenção, gente. Segundo notificação que eles já foram o quê? Anteriormente recebidos. Vocês vão receber hoje 18 desencarnados. Vamos dar um exemplo. Recebidos. 2 enfermeiras orientadoras de colônias espirituais para a regeneração trariam 20 crianças recém-libertas dos laços carnais. 20 crianças que desencarnaram, aí ele coloca uma observação: recém-libertas, acabaram de desencarnar. Essas 2 enfermeiras vão recolher essas almas, esses espíritos infantis. Agora, já vi aqui um vínculo com a mãe, quando ela coloca: 2 enfermeiras orientadoras de colônias espirituais para a regeneração trariam 20 crianças recém-libertas dos laços carnais. Até porque no processo de aborto, o espírito, às vezes ele está naquele processo de semilucidez ou de inconsciência total. A reencarnação começou, mas não se completou nem aos 7 anos. Então o espírito não tem nenhuma forma ainda. Você não vai ver
entendeu? Um espírito recém-nascido no mundo espiritual. Bebezinho, nunca vi nenhuma literatura. Pode aparecer com 4 aninhos, 5 aninhos, porque eles não vão chocando. Respeita aquele período até o espírito tomar novamente a consciência que ele não é uma criança de 4, 5 anos de idade. Eles não vão atropelando. Há outros não, que saindo do corpo, pegam a consciência total e recuperam a sua última forma perispiritual, da sua anterior reencarnação. Não necessariamente ter que ficar. O que nós temos que entender aqui nessa leitura é que uma criança de 3, 4, 5 anos não fica vagando quando desencarna. Psiquicamente, não tem condição. Tem os amigos espirituais que recolhem essas crianças. Esses espíritos nessa condição, dessa sua última encarnação. E ainda assim isso tem um propósito. Isso há um propósito para essa criatura sair com 4, 5, 6 anos daqui. Talvez mergulhar até num esquecimento maior, entendeu? Tudo tem um propósito. Então, olha só, essas 2 enfermeiras iriam recolher 20 crianças recém-libertas dos laços carnais, no sentido de se avistarem com as mães que viriam da crosta. Então, a gente percebe aí já um vínculo. Já existe dessa criança, então já não entraria o caso que o nosso irmão Júlio colocou como talvez exemplo, né? Já existe um vínculo com a mãe, uma saudade de ambos. Né? A mamãe, a filhinha, o filhinho já pergunta: cadê mamãe? Quero ver mamãe. E aí naquele momento é um momento de aliviar a saudade dessas crianças. Poxa, Gustavo, por que a espiritualidade não faz logo um processo de regressão para trazê-lo a sua vida, a sua personalidade da sua penúltima encarnação? Porque é necessário para aquela alma, dentro do seu processo de tratamento no mundo espiritual, esse período de infância no mundo espiritual. Sabe Deus a história dessa alma. Esse alívio seria mais para a mãe do que para a criança, para o desencarnado? Não, para a criança também, porque a criança sente falta. A mãe é um desespero, né? Está desorientada. A criança insegura. Imagina a criança sem poder ver a mãe, sem poder ver o pai. Ela não tem nem consciência de mundo espiritual. Ela pode estar no hospital, depois vai para a escolinha. Então eles vão fazendo todo um trabalho sem chocar o psiquismo daquela alma. Eles não vão atropelando. Olha, criança, presta atenção, você não tem 4 anos, você é um espírito super antigo. Vai lá e retoma a sua última forma. Não dá, não é assim. No caso da criança, é a falta, é a saudade. Cadê a mamãe? Vai deixar o menino chorando a noite toda? Tira uma mãe de perto do menino por muito tempo. O pai não tem problema não, mas a mãe... Obviamente que há exceções, né? Tem pai que é muito mais ligado ao filho do que a mãe. Mas o natural é o vínculo realmente com a mãe. Vamos lá vendo aqui então. Segundo notificação anteriormente recebida. Você vê a organização, né? Então, 2 enfermeiras, orientadoras de colônias espirituais para a regeneração, trariam 20 crianças recém-libertas dos laços carnais. Qual o sentido? No sentido de se avistarem com as mães que viriam da crosta. Essas mães viriam amparadas por amigos para reencontro o quê? Em caráter variadas delegações de trabalho espiritual. Olha, se você acha, se nós achamos que nós vamos desencarnar para estar deitado, tire o cavalinho da chuva. Eu posso dizer, tire o corpinho da cama, porque o trabalho lá é intenso. O povo que fica deitado é o povo que está adoecido. Espero que não seja o nosso caso. Passar 20, 30 anos se debatendo no leito, aí é para acabar. Com as mães que viriam, né? Trabalho espiritual junto a instituições piedosas, encontrar-se-iam no abrigo para combinar providências. 2 novas missões de socorro alcançariam o asilo, dentro de breves horas, e demorar-se-iam até pela manhã, conforme, novamente, a palavra o quê? Aviso prévio. Você vê a organização. Não existe improviso, né?
todos os trabalhos preparatórios da mudança assinalada para o dia seguinte deveriam ser levados a efeito. Medidas outras de menor significação foram recomendadas e, por fim, a diretora notificou que o recinto de orações deveria aguardá-la em posição de iniciar a prece de reconhecimento da noite, sem nenhuma delonga. Eu não conseguia disfarçar a surpresa, examinando semelhante quadro de obrigações, porque, segundo o cálculo efetuado momentos antes, a irmã Zenóbia estaria ausente apenas 4 horas. Concluindo as providências, acenou para nós, convidando-nos a acompanhá-la. Ao transpormos o limiar, explicou-nos cuidadosa: convém manter apagado no trajeto todo o material luminoso. E, fitando-nos resoluta, informou: quanto a nós, sigamos silenciosos, a pé. Não será razoável utilizar a volitação locomoção pelo ar em distância tão curta. Mais justo assemelharmos-nos aos pobres que habitam estes sítios, perante os quais, enquanto perdure a pequena caminhada, devemos guardar a maior quietude. Qualquer desatenção prejudicar-nos-á o objetivo. Olha, ela pediu o quê? Silêncio. Apagar todo e qualquer tipo de luminosidade, apaga, silêncio, ela deu toda a observação. Evitar a levitação, porque ele diz não será razoável utilizar uma levitação, que é uma distância muito curta, em relação à casa, então, o espaço Fabiano é de curto. Cristo. Não precisa levitar, vamos caminhando. Mas justo assemelharmos aos povos que habitam nesses lugares. Assemelhar, com nada de dar show de luzinha lá. Diminui. Perante os quais, enquanto perdure a pequena caminhada, ele diz que devemos guardar a maior quietude. Qualquer desatenção prejudicar-nos-á. E essa quietude, gente, não é ditadurinha. É uma quietude que sim. Porque às vezes nós passamos sem fazer barulho externo, mas psiquicamente. Decorrido ao presta atenção, tá? Eu vou ler bem devagar. Se houver pergunta, faça na hora, não deixa passar, tá? Decorrido alguns instantes, atravessávamos as barreiras magnéticas de defesa e punhamos a caminho. Essas barreiras de defesa em relação ao lar Fabiano de Cristo, a casa Fabiano de Cristo. Noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Vagavam no espaço estranhos sons. Ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens e no meio deles dolorosos gemidos humanos, emitidos talvez a imensa distância. Aves de monstruosa configuração, não eram seres humanos, eram animais mesmo, não eram espíritos. Já deveria ser um princípio espiritual, numa forma monstruosa. Aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite. De longe em longe se afastavam de nosso caminho, assustadíssimos, essas aves. E embora a sombra espessa, observava alguma coisa da infinita desolação ambiente. Após alguns minutos de marcha, surgiu-nos a lua como uma bola sangrenta
através do nevoeiro. A lua continuava sendo a lua, mas a densidade tão densa que atrapalhava a visão da própria lua. Surgiu-nos a lua como bola sangrenta através do nevoeiro, espalhando escassos raios de luz. Poderíamos identificar agora certas particularidades do terreno áspero. A irmã Zenóbia colocara diante de nós adestrado auxiliar, especialista na travessia daqueles caminhos estreitos, e conforme recomendação inicial, guardávamos rigoroso silêncio em fila móvel, ganhando a estrada hostil. Essa especialista na travessia seria uma pessoa... Um daqueles 17, um deles já estava experiente nesse trabalho, hábil em realizar esse trabalho, em descer nesses lugares difíceis. Por exemplo, para André, não teria como colocar André para chefiar um trabalho desse. Então aqui independe da condição moral? Independe, é da experiência em realizar aquilo. Ele está habituado a fazer esse trabalho. Gente, se só os espíritos superiores realizassem trabalhos, como é que os inferiores iriam aprender? Então, o Papai do Céu sempre delega. Os espíritos superiores, eles estão presentes num trabalho desse sem ser visto. O espírito superior não se mostra. Por exemplo, cadê Deus? Deus se mostra? Ele se revela pela sua criação, mas ele não se mostra. Porque não tem vaidade de ser visto, de se fazer visto. Entendemos isso? Então, não venhamos pensar que eles estão só, que não estão. A irmã Zenóbia, então, colocara diante de nós adestrados, auxiliar, especialista na travessia daqueles caminhos estreitos. E conforme recomendação inicial, guardávamos aquele rigoroso silêncio. Atingimos zonas pantanosas, em que sobressaía rasteira vegetação. E isso aqui, meus irmãos, não está lá fora da terra, não. Isso está aqui na terra, está na crosta. Quando fala em crosta, está falando em terra. É um mundo paralelo. Acho engraçado que a gente vai estar, não está lá, não está lá nada. Está aqui, é paralelo, em uma outra dimensão. Onde a matéria obedecia a outras leis, né? Outras leis. Então é paralelo, entendemos isso? Vocês já viram a fotinha da Terra? O que está em cima é que se chama de crosta, que é onde nós estamos. Então é um mundo paralelo. E cada planeta tem as suas colônias respectivas. Não tem como eu sair daqui e for amparado por uma colônia de Júpiter. Não tem condições. Atingimos zona pantanosa em que sobressaía rasteira vegetação. Ervas mirradas e arbustos tristes assomavam indistintamente do sol. Fundamente espantado, porém, andando ali, imenso charco, ouvi soluços próximos. Soluços. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. Isso que é a impressão que tinha, que as pessoas estavam mergulhadas em lamas, como se fosse uma areia movediça. Tudo isso aí é resultado, isso é matéria, gente. Quando a gente fala em criação mental, eu acho que talvez eu estava ouvindo novamente ouvindo novamente as perguntas de vocês, e talvez eu tenha entendido a dúvida. Quando nós falamos em criação mental, a pessoa acha que é só dentro da mente. A criação mental é ela realizando e criando. Esse espaço é uma criação, é uma realidade criada pela mente de cada um que está ali. Existe que eles fizeram uma criação mental. Eles criaram um ambiente, o quê? Bonito, belo, saudável. Mesmo eles já tendo todo um conhecimento, todo um auxílio, foi fácil eles criarem? Não foi. Então, para uma mente adoecida, é fácil criar o belo? E não é assim, ela não diz assim, olha, eu vou criar
um lodo só aqui. Não é assim. É natural. Exterioriza o que tem no mundo interior dela, que é um mundo feio, é um mundo negro. Tem um caso que nós vamos estudar, não me recordo se é nessa obra, de uma jovem jogada no poço, na lama. Ela criou aquele espaço para ela. O espaço existia para ela, ela criou uma lama e ela ficou lá. E o André olhou aquilo e ela repetia: eu não valho nada, eu tenho que ficar na lama. Eu não valho nada, eu tenho que ficar na lama. Eu tenho que ficar na lama. Ela repetia psiquicamente o que ela ouviu uma vida inteira do pai. E ela se via naquela situação, ela criou esse mundo. Então, criação psíquica é isso. É eu criar um mundo para mim. E é a minha realidade. Não é fantasia, é uma realidade criada pela minha mente. Eu atuando sobre o plasma e criando uma casa que corresponde ao meu mundo interior. Então, quando ela diz eu devo viver na lama, ela vai criando em torno dela. Eu tenho que ficar mergulhado na lama. E mergulhada ela estava. Conseguiram entender isso? Não é só dentro da mente. A mente criou. É uma criação psíquica que se torna uma realidade. Porque é uma criação da alma. Ela manipulou, mas ela não tem consciência. Se eu disser assim, me explica, se você não for da área da saúde, eu vou perguntar, me explica como ocorre o fenômeno da digestão. A pessoa vai dizer, não sei. Mas o fato de você não saber impele que a digestão não ocorra, ela vai ocorrer naturalmente. Então, mesmo você sem saber como ocorre, ela vai acontecer. Então, é isso que ocorre. Então, e meus irmãos, está acontecendo aqui conosco. Nós já falamos isso. Está ocorrendo, só que nós estamos presos na caixinha, a gente não consegue ver o que está em torno de cada um de nós. Mas o nosso corpo perispiritual reflete quem somos. Quando um espírito nos olha, não pensa que ele olha para a nossa roupinha, o cabelo preso e perfumado. Eles olham para o corpo perispiritual e dizem, esse daí é um dos meus. Dependendo do grau evolutivo, pode ser um amigo espiritual e dizer, esse aí é um dos meus. Ó, aqui, ó. Como ele pode simplesmente ser um espírito e faz assim, ó. É um dos meus. Dependendo, você está entendendo? Identifica. Essa é a túnica falada lá na parábola do nosso evangelho. Você está com a túnica para participar do noivado? Está vestida adequadamente com a túnica? Essa túnica é o corpo perispiritual. Fazer brilhar a vossa luz é o Espírito que somos. Bora lá. Vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. Oh, que forças nos defrontavam ali. A treva difusa não deixava perceber minudências. Não tinha como ver detalhes. Eles percebiam, sabe, a impressão que tem, que estão atolados. Escuto vozes. Viu umas aves negras, mas que não dá para definir muito bem. Que ele fez uma comparação como se fosse uma ave. Mas não dá para enxergar. Ele disse que era muito escuro. Daí o diminuir a luz, para não humilhar ninguém. Minudências, todavia, convencera-me da existência de vítimas vizinhas de nós, bem próximas, esperando-nos amparo providencial. Estaríamos ante o abismo a que se referia a administradora da casa transitória? Optei pela negativa, porque a expedição não se deteve em tão angustioso lugar. Seguiu. Dizer, poxa, Conceição, por que não ajuda? Se um amigo espiritual recolher essa alma, levá-la para dentro do lar Fabiano de Cristo, o mesmo ambiente que ela conseguiu formar lá, ela vai formar dentro do espaço do hospital. Porque ela vai novamente, porque está nela. Para onde ela vai impregnar aquilo que está dentro dela mesma. Então é necessário expurgar, é necessário o arrependimento, é necessária a oração. Quando é que o nosso querido irmão André foi recolhido? No momento que ele diz até assim, é necessário sentir muita dor, muita humilhação, para nós verdadeiramente poder fazermos uma oração. Então quando ele estava já
que ele não aguentava mais, foi quando ele lembrou e pediu a Deus, humilhou-se. Não aguento mais, me tira daqui. Tu existes em algum lugar, eu sei que eu não estou só. A oração dele fez com que ele mudasse o psiquismo e Clarencio, ele pudesse ver Clarencio, que sempre esteve ali. Então não tem condições, não adianta tirar. É uma questão de mudança interior. E eu não tenho que esperar eu desencarnar para eu sair desse meu inferno interior. Eu tenho que começar a fazer isso aqui. A vida está sempre me conduzindo para isso, para eu me libertar. Mas eu insisto em permanecer no mal. Jerônimo seguia rente aos meus passos e não contive a indagação que me escapou rapidamente. E foi dito, não façamos barulho algum. Tenhamos um recolhimento, tenhamos um silêncio. Mas André Luiz é indisciplinado, ele não aguenta ficar sem perguntar. Jazem aqui almas humanas? O interpelado, em atitude discreta, Jerônimo, tadinho, somente respondeu no gesto mudo em que me pedia calar. Balançou a cabeça. Se foi orientado que não deveria, por que indisciplina? Bastaram, no entanto, olha a confusão que André arrumou. Minhas 4 palavras jazem aqui almas humanas? Minhas 4 palavras curtas para que os lamentos indiscriminados se transformassem de súbito em rogativas tocantes e estertorosas. Está alguém aí, começaram a gritar, socorro, ajuda, socorro, para o inferno. Então, no momento que eles estavam passando, o psiquismo deles ali visivelmente vinculado na sua criação, mergulhado na sua lama, sua sujeira, quando eles ouviram um balbuciar, tem gente aí, vamos pedir socorro. Porque todos nós queremos ser auxiliados em nossas necessidades. Mas poucos de nós nos dispomos a nos auxiliar em nossa necessidade. Nós sempre queremos que as pessoas resolvam os nossos problemas, mas não nos predispomos a resolver e a pagar o preço disso. Porque não é uma questão de auxílio externo. Nesse momento é interno. Eles ouviram, é isso? Ouviram. Tanto é que o André disse assim, a impressão que nós tínhamos é que eles se vizinhavam de nós. Então estava bem próximo. Mas cada um mergulhado no seu mundo. O balbuciar das 4 palavrinhas de André Luiz foi o suficiente para eles perceberem que ali tinha gente, começaram a pedir socorro. Em razão do próprio diálogo, da própria conversa, eles escutam, ouvem. Não é assim como o nosso ouvido, não é essa voz vibrando aqui. Porque o que acontece? Ele estava pensando, fazendo barulho, mas eles não estavam captando. Eles não estavam, devido ao seu padrão ainda tão materializado e grosseiro. No momento que ele verbalizou, eles conseguiram. O interpelado, então, em atitude discreta, somente respondeu no gesto mudo em que me pedia calar. Bastaram, no entanto, minhas 4 palavras, curta, para que os lamentos indiscriminados se transformassem de súbito em rogativas tocantes e estertorosas. Eu vou pedir a ajuda de vocês. Vem comigo. Imagina esse local. Vai lá. Deu para imaginar? Cheguei, eu arrepiei aqui. E vocês falaram num tom de paz, né? Quem está aí sentado com o estômago cheio. Foi só um treino, Ave Maria. Você imagina eles lá emitindo esses sons. Cada um emitindo a sua dor. Ajude-nos. Quem passa, por amor de Deus. Difícil. Verificou-se então o imprevisto. Certamente as entidades em súplica permaneciam ligados ao mesmo lugar. Mas figuras animalescas e rastejantes, lembrando os sáureos, aí tem lá
Subordem de répteis. É uma divisão, né? De répteis escamados, que compreende os lagartos. Mais figuras animalescas e rastejantes, lembrando os lagartos, de descomunais proporções, avançaram para a nossa caravana. Lembrando então os lagartos, de descomunais proporções, avançaram para a nossa caravana, ausentando-se da zona mais funda dos charcos. Eram em grande número e davam para estarrecer o ânimo mais corajoso. Experimentei o instinto de utilizar a volidação e fugir depressa dali. E ele que começou tudo isso. Foi avisado. Então, meus amigos, fica a dica. Se tiver uma diretora na tua frente e diz assim, olha, presta atenção, faça isso, isso e isso. Diz, pode contar comigo. Vou seguir na íntegra. Já está sabendo que vai dar confusão se não seguir. Meu pai, entretanto, a serenidade dos companheiros contagiava e esperei firme. Sabe, todo mundo ficou bem. Então, por isso, a chamar essas 17 criaturas para auxiliares, porque eles tinham experiência nesse trato. Já sabiam o que poderia surgir. E, obviamente, a irmã Zenóbia sabia, conhecia André. Pois é, mas a nossa irmã Zenóbia sabia o aluno que estava acompanhando. Entretanto, a serenidade dos companheiros contagiava e esperei firme. Quase imperceptível estalido partiu da mão da irmã Zenóbia. E 10 auxiliares, movimento, né? E 10 auxiliares aproximadamente utilizaram minúsculos aparelhos, emitindo raios elétricos de choque, com insignificantes explosões. Não obstante ser fraca a detonação, a descarga de energia revelava vigoroso poder, tanto que os atacantes monstruosos recuavam, precipitados, recolhendo-se ao pântano em queda espetacular sobre a lama próxima. Não acredito que seja espíritos também. Não acredito. Seres monstruosos, espíritos. Não acredito que o seja. Mas aqui na frente ele vai explicar, ele vai identificar. Entendeu? Seres monstruosos. Não necessariamente espíritos. Nós sabemos que há casos, né? Mas acredito que aqui não seja. E ele vai explicar por que na leitura. Que presta atenção. Olha, por isso que a gente diz, tem que prestar muita atenção na leitura, para nós não confundirmos. Olha o que ele diz aqui. Eu vou voltar, que talvez também outros tenham se confundido. Ele diz lá na frente, ele diz assim, fundamente espantado, voltei lá no 85. Fundamente espantado, porém, cuidando, né? Ali, lado a lado, um imenso charco, ouvi soluços próximos. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelente substância, tais as emanações desagradáveis que paravam no ar. Soluços de pessoas, ele identifica. Ele diz que força nos desfrontavam ali. A treva, muito difusa, não deixava perceber os detalhes. Todavia, convencera-me da existência de vítimas vizinhas de nós, esperando-nos amparo providencial. Estaríamos ante o abismo a que se referia a administradora da casa transitória? Optei pela negativa, porque a expedição não se deteve em tão angustioso lugar. Ele diz assim, Jerônimo seguia bem ao meu lado, nos passos, e não contive e indaguei se ali existiam almas humanas. Ele não respondeu, ele apenas pediu o silêncio. Bastaram, no entanto, minhas 4 palavras, curtas, que os lamentos indiscriminados se transformaram agora de súbito em
rogativas. E essas pessoas falaram, ao qual vocês também falaram: ajude-nos pelo amor de Deus, salvai-nos por caridade. Eram pessoas falando. Aí ele diz: verificou-se então o imprevisto. Certamente as entidades em súplica permaneciam ligados ao mesmo lugar, mas, entendeu? Então não eram as mesmas, entendeu? Então nós temos que prestar atenção nas vírgulas, nesse mais, então, né? Mas figuras animalescas e rastejantes, lembrando os lagartos, de descomunais proporções, eram enormes, avançaram para a nossa caravana. Então as entidades que estavam ali aprisionadas estavam em lamento pedindo socorro. Essas outras figuras animalescas foi que avançaram sobre eles. Então essas figuras animalescas estavam ali jungidas, ali ligadas também, atacando a esses seres que estão ali dentro naquela lâmpada. Olha só, não obstante ser fraca a detonação, a descarga de energia revelava um vigoroso poder, tanto que os atacantes monstruosos recuavam rapidamente, recolhendo-se ao pântano em uma queda espetacular sobre a lama grossa. Multiplicavam-se as lamentações dos prisioneiros invisíveis da substância viscosa. Então, deixa bem claro que eram seres diferentes. Mais uma vez eu peço a ajuda de vocês. Vai. Cortavam-me a sensibilidade aquelas súplicas comovedoras, dolorosas, mas ninguém parou. Eles continuaram andando. Seguia a expedição, zeloso, e agora o quê? A expedição era muda, e ele aprendeu a calar. Não vou falar mais nada, nem respirar. Compreendi que estavam em jogo maiores interesses de trabalho e não insisti. Minha posição era a do subalterno, chamado a cooperar. Mais alguns minutos e havíamos varado a região dos charcos. Passou por essa região. Penetrando o terreno de configuração diferente, aliviou-se-me, de algum modo, o coração condoído. Entretanto, ele saiu daquela zona escura, lamacenta. Entretanto, agora, vultos negros de entidades humanas. Aqui ele dá nome. Vultos negros de entidades humanas. E ele define que são, como ele diz, são vultos negros, mas são de entidades humanas, espíritos. Esgueiravam-se, dirigiam-se junto de nós. Aproximavam-se com a visível disposição de atacar, recuando, porém, inesperadamente. Supus, por minha vez, que o movimento de recuo ocorria logo que eles observavam a extensão do nosso grupo de 25 pessoas. Não era nem um e nem dois, quando ele viu um grupo maior. Temiam-nos a expressão numérica e fugiam rapidamente. Prosseguindo a marcha, penetramos escarpada, íngreme, difícil região, e atendendo ao sinal da irmã Zenóbia, só sinal, os 20 auxiliares que nos seguiam postaram-se em determinado ponto com a recomendação de aguardarem a nossa volta. A diretora da casa transitória, então, conduziu-nos os 4, caminho adentro, acentuando que iniciaríamos, isoladamente, a primeira parte do programa de serviço. Em semelhante paragem, a atmosfera, que nesse caso aí era menos densa,
de uma maneira sensível. A lua pareceu menos rubra, a relva mais doce e o ar mais tranquilo. Respira. Vamos parar aí. Meus amigos, lições novas. Vamos para a pergunta, né, gente? Vamos lá? Jesus, sabedor de tudo isso, né? A vida dele para cá, tem o propósito de trazer o Evangelho para tentar reduzir, digamos assim, a quantidade desses moradores nessas zonas, não é isso? Ok? Recriando. Essas zonas tão cedo não vão, essas criaturas vão diminuir, não é? Se nós não mudarmos, por isso que Jesus falou que haverá prantos e ranger de dentes. Então é uma questão realmente de mudarmos. Tudo que Jesus veio nos ensinar não foi para enfeitar o livro, foi para nós sermos criaturas felizes. A verdadeira felicidade, não essa medíocre felicidade que nós rotulamos de felicidade. Quer ter saúde, quer ter dinheiro, quer ter prazeres, quer estar casado, quer estar namorando. Olha como nós somos infantis. Quer estar acompanhado. Se não está acompanhado, está triste. Achou que o mundo desabou. É impressionante como nós somos pequenos em nossos pedidos que deveriam ser de ordem divina. Será que eu vim para cá só para isso? Acho que já é hora da gente crescer e pensar como gente grande. Eu vim para cá foi para evoluir, não foi para brincar de casinha, nem para estar brincando de Romeu e Julieta. Eu não vim para cá para construir castelo. Ser mãe é um exercício para aprender a amar a humanidade. Mas eu não devo me limitar à minha casinha. Você viu o caso do médico que nós estudamos aqui? A situação que ele ficou lá no lar, porque ele se preocupou só com a casinha dele, com a esposinha e com os filhinhos. E o resto? O resto é o resto. Então já é a hora da gente começar a pensar um pouquinho, né, de estender um pouquinho mais esses laços, não é verdade? E lembrar da família universal. Então tudo que Jesus veio nos ensinar é para que realmente a gente possa viver bem, viver feliz. E fugirmos, né? Não irmos mais para lugares tão dolorosos. E esse daqui é um dos lugares. Tem piores. E tudo é resultado do quê? Meus irmãos, muitos de nós já vivemos nesses espaços psíquicos. Tem muitos irmãos nossos, nessa confusão que está o nosso país, que não conseguem dormir, não tem paz um minuto. É uma loucura a cabeça desse povo. Enquanto a gente está rindo da desgraça deles, que acabou refletindo em nós, eles estão enlouquecidos. Perderam a paz. Perderam não. Estão agora colhendo o que plantaram uma encarnação inteira. E nós estamos sapateando sobre a cabeça desses irmãos. Que bom para eles que o escândalo veio e que nessa encarnação eles já começam a expiar o mal feito. Quantos de nós não aprontamos uma encarnação inteira e não é descoberto aqui na Terra, mas em compensação, os nossos algozes nos encontram em qualquer atmosfera. As nossas vítimas. Então, que bom que o escândalo veio e que eles estão já nessa encarnação espiando o mal feito. Quando o sofrimento nos bate à porta, a gente diz, que bom, meu Pai, que eu já estou nessa encarnação aprendendo o que talvez eu levaria séculos para aprender. Às vezes, o Papai do Céu nos tira, que é para que nós não venhamos a nos comprometer mais ainda. Às vezes ele dá uma oportunidade, vê que o filho está se enrolando, ele diz, vou tirar. Porque eu amo tanto esse filho, eu não quero que ele se comprometa mais ainda. E às vezes ele tira inclusive a saúde. Então, esses lugares não é uma criação divina. Nosso Pai só cria o belo. Quem cria feio, o horrendo, o ridículo, somos nós. Eu digo num planeta que nós ainda temos vergonha de falar em Deus, de falar em Jesus. Temos a petulância de contar piadinhas com o nome de Deus, fazer gestos obscenos utilizando Deus.
Isso mostra ainda muito bem a categoria que nós estamos ainda. Verdade? Teve um deles Então, aqui. ainda não reverenciamos Deus em nossas atitudes. Deus, pelo amor de Deus. Todos eles chamam, mas é ainda uma linguagem externa. Não houve realmente, não há. É aquela coisa, eu quero ser ajudado. Só isso. Se tirar aquela irmã que foi lá no nosso lar pedindo para ajudar, ela pedia em nome de Deus. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com espíritos que vêm em reunião mediúnica e que ele fala em nome de Deus. Mas na verdade nem todos os espíritos são de Deus, como diz nosso irmão João Evangelista na carta dele. Verificai primeiro se os espíritos são de Deus. Alguma pergunta mais? Foi bom o estudo, gente? Mais alguma colocação, alguma pergunta? Deu para aprender? O objetivo é nos dar medo? É o quê? Renovar a atitude enquanto há tempo. Vamos orar, gente? Vamos então orar, gente? Vamos agradecer a Jesus por esse. E agradecer a André Luiz, que apesar de ser um rapaz que é curioso demais, mas foi graças a ele, a mão abençoada do nosso Chico Xavier, a coordenação de Emmanuel e, obviamente, a permissão do nosso Senhor Jesus para deixar os mortos virem falar do mundo dos mortos. Em verdade, hoje eu já mudei. Eu acho que o mundo dos mortos é o que nós chamamos mundo dos vivos, porque somos nós que estamos literalmente mortos para vários sentidos. É o espiritual. Então vamos orar. Amor querido, a informação que obtivemos nessa noite, os lamentos que ainda existem nesse nosso planeta Terra, nos sensibiliza nesse momento para solicitar a Deus nosso Pai a misericórdia para cada um desses irmãos, inclusive, Senhor Jesus, a cada um de nós que ainda estamos encarnados aqui na Terra, mergulhado no charco da ignorância, mergulhado na lama da preguiça, mergulhado na podridão do egoísmo há tantos séculos, há alguns milênios. Ajuda-nos, amor querido, a nos alimpar com o teu evangelho, vivendo ele no nosso dia a dia, nos libertando desse charco imundo e nos iluminando, seguindo os teus passos, ao qual o Senhor já nos convida há mais de 2000 anos. Muito obrigada, Senhor, pela acolhida, pelo livro, pela inspiração, pela assistência espiritual. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela seriedade do trabalho, pela inspiração dos nossos amigos espirituais, que realizam em cada um de nós um trabalho interior. Obrigada, amado Mestre, amor de nossa vida. Obrigada, amigos espirituais. E obrigada ao nosso Deus e ao nosso Pai Criador.